Bom dia, como vai? Domingo, primeiro dia da semana, que bom. Hoje é dia que muitos vão à igreja, né? Vão ao santuário, ao templo, vão à sinagoga, vão também nos locais de culto, não é? Vão na capela, vão nas igrejas, enfim, de um modo geral, a tradição, segundo a tradição do mundo, né? Muitos seguem este dogma de guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Mas quero compartilhar com vocês hoje Mateus 5, 17 e 18, e queremos aqui hoje considerar quatro coisas que Deus não pode fazer. Quatro coisas que Deus não pode fazer. E a primeira coisa que Deus não pode fazer, embora Ele seja Deus, Deus tudo pode, não é? Embora Ele possa desfazer tudo, Deus, quando Ele diz que não vai fazer, Ele não faz mais. Então Ele não pode desfazer aquilo que Ele diz que não vai desfazer. E no verso 17 e 18 do capítulo 5 de Mateus, nós temos a primeira coisa que Deus não vai fazer, não pode fazer, que diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Se Deus veio para cumprir, então Ele vai cumprir, porque Deus é Deus e Deus não muda. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Deus prometeu que nada vai se modificar, que nada vai ser alterado da sua lei, do decálogo, dos 10 mandamentos. E ele diz assim que nenhum e nenhum tio será mudado. Então Deus não pode mudar. A segunda coisa, Deus não vai mudar aquilo que Ele falou. A segunda coisa está em Isaías 59, 2. Que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Ou seja, Deus, Ele não pode ouvir as orações dos que não guardam a sua lei. Deus ouve, mas Deus não vai atender esta oração. Deus não pode atender uma oração de quem não guarda a sua lei conscientemente. Nós estamos falando aqui das pessoas que não têm o conhecimento e não têm a luz de toda a verdade, e então, portanto, são regidos por aquilo que conhecem, pela lei da consciência, da liberdade, que Deus também sabe se as intenções são boas ou não são boas, é Ele que julga. Então, primeira coisa, Deus não pode abrogar ou revogar aquilo que Ele disse que não vai revogar. Segunda coisa, Deus, Ele não pode ouvir as orações daqueles que não cumprem a sua palavra. Terceira coisa que Deus não pode fazer, Isaías 1, 18 diz assim, e 19, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o 19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Jesus está dizendo que Ele te perdoa, Ele está convidando você para perdoar. Ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Deus não pode, isso é uma coisa que Ele não pode fazer, Ele não pode salvar você. Ele garantiu a salvação de todos na cruz do Calvário, mas Ele não pode forçar você, Ele não pode amarrar você e levar para o céu amarrado. Bem que se Ele pudesse, Ele faria isso. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. Então esta é a terceira coisa. Então Ele não pode abrogar a lei ou destruir a lei, Ele não pode ouvir as orações impenitentes, as orações daqueles que não têm arrependimento ou de que descumprem a sua lei livremente, deliberadamente, e Deus não pode forçar você a se salvar. E esta terceira coisa, e a quarta coisa está em Malaquias, o capítulo 3 e o verso 6, que diz assim, 3:6, porque eu, o Senhor,
não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não pode mudar. Ainda Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Veja que já estou aqui, ó, no capítulo em cima. 45, Isaías 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, na minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Deus não pode voltar atrás. Então, aprendemos hoje 4 coisas que Deus não pode fazer, embora Ele seja Deus. Então, Ele não pode destruir a lei ou descumprir a lei, não é? A lei dos mandamentos. Ele disse assim que nem um tio e nem um tio mudaria da lei até que tudo passe. Então, Ele está cumprindo a lei, Deus cumpre a lei. Deus também não pode ouvir a oração dos impenitentes, daqueles que deliberadamente não confessam os seus pecados e também não se arrependem e também não cumprem a sua lei. Deus não pode ouvir estas orações. Deus tem que ser justo. Ele ouve as orações e atende daqueles que se humilham diante dele, que entregam a sua vida, arrependidos, mudam de vida, não é? Deus pode operar o querer e o efetuar nessas pessoas. Deus também não pode forçar você para te salvar, e Deus não muda. Deus é imutável. Deus não volta atrás nas suas palavras. Entendeu isso? Que bom termos um Deus que é justo, que bom termos um Deus íntegro, honesto, que respeita as nossas vontades, as nossas liberdades, não é? O livre-arbítrio, mas Ele está oferecendo sempre para nós a salvação, está sempre oferecendo para nós uma porta aberta de esperança, não é? Porque Deus, Ele nos ama, e por Ele nos amar também, por Ele não poder mudar, não é? Ele sempre nos amará. Isso é uma garantia, uma segurança para você e para mim. Que bom isso. Quem sabe você estivesse precisando ouvir isso, que temos um Deus que não muda, um Deus que não veio para quebrar a lei, passar por cima da sua própria lei, um Deus que ouve as orações daqueles que confessam seus pecados, mas não pode ouvir a oração daqueles que são deliberadamente pecadores, e Deus não força você a se salvar. Tudo está sob o seu comando, o seu trono está acima dos querubins. Vamos orar? Neste domingo, primeiro dia da semana, incline a sua fronte, feche seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, que bom sabermos que o Senhor é um Deus que não muda, que o Senhor é um Deus que respeita aquilo que o Senhor determinou para este universo, para cada um de nós. Que bom que o Senhor é tardio em irar-se, pronto em nos perdoar e nos receber. Que bom que o Senhor mantém a sua palavra e as suas promessas a nosso respeito, para o nosso bem e a nossa salvação. Assim oramos agradecidos pelo nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.